Glória a Deus. Você trouxe Bíblia, Salmo de número 40. Salmo é o de número 40. Vamos aqui. Eu tenho uma palavra breve para você. Júlia, Salmo de número 40. Glória a Deus. Júlia, quantos dedos tem aqui? 3? Aê, Júlia, aí. Viu? Se eu tirar também assim, você fizer os dedos aí, não vou ver. Mas é bênção. Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Ó, o Davi falou, hoje ele não vai pregar. Mas na próxima, não é? Aí, viu? O quê? Só hoje não, mas na próxima é com o Davi. Ele já falou para mim, já me garantiu isso. Salmo de número 40. Eu só tenho 40 segundos? É? Então vamos acelerar aqui. 39, 35. Eita Deus. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, essa é a tua palavra, Senhor, nesta noite de quinta das causas impossíveis. Fala conosco, aquele que está em casa, Senhor, aquele que está nos vendo, assistindo, onde essa palavra chegar, seja bênção ao coração, seja bênção à alma e ao espírito de cada um dos teus servos, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 40 é um salmo de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem como eu e você, um homem com as suas falhas, os seus defeitos, com as suas qualidades, mas é muito tremendo e maravilhoso como a Bíblia nos mostra e revela que homens normais podem ser aqueles que Deus ama o coração. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a gente muitas vezes olha, e você já conhece a história de Davi, eu também conheço. Como é que pode um homem que vai cobiçar a mulher do outro, vai matar o marido da mulher do outro, vai deitar-se com a mulher do outro, um homem que vai fazer tantas coisas, errar tantas vezes, mas Deus vai dizer que o coração dele é segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, que errou, que mentiu, que escondeu, mas é um homem segundo o coração de Deus. É para mostrar e para provar que mesmo com as nossas falhas e com os nossos erros, Deus ainda nos ama. Deus sabe das nossas falhas, dos nossos defeitos, mas mesmo assim Deus continua nos amando, Deus continua sendo Deus. Deus, Ele não nos ama por conta de qualidades que temos. Deus nos ama porque nos ama. O amor é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos expressar a Deus. Eu louvo a Deus, adoro a Deus, Ele me ama. E muitas vezes eu peco, caio, erro, Deus continua me amando. Deus sempre vai nos amar. Porque o que Deus ama é o coração. E a Bíblia diz que Davi tinha um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. E quando eu olho aqui para o Salmo 40, eu fico imaginando e pensando que momento da história da vida de Davi é que Davi está vivendo aqui o Salmo 40. Davi vai dizer assim, olha, eu estou dentro de um poço, de um charco, eu estou no fundo do poço. É dessa maneira que eu me sinto, é dessa maneira que Davi se sentia. Talvez Davi está passando por esse momento da história, quando ele percebe o erro que foi ter
tido relação com Batseba, e agora o profeta Natã vem falar com ele, e Deus fala com ele poderosamente. Talvez esse momento da história de Davi foi quando Davi está ali, e de repente ele vai viver dentro da família dele o que? O seu próprio filho vai se relacionar com a sua própria filha, vai estuprar a sua própria filha, e Davi vai viver esse momento. Talvez esse foi o fundo de poço de Davi. Talvez foi quando o seu próprio filho vai tomar o seu reino, e de repente Davi vai fugir, vai sair. Talvez esse seja o fundo do poço da vida de Davi. Mas a verdade é que muitas vezes eu e você, como Davi, nós temos os nossos fundos de poço. Os poços vêm na nossa vida, a gente vive isso. Davi está vivendo esse momento da história da vida dele. Fundo de poço. Poço é um lugar escuro, sem saída, sem caminho, sem luz, sem possibilidades, limitado. E esta é a maneira que Davi está se sentindo aqui no Salmo 40, se sentindo limitado, se sentindo sem direção, fundo de poço, sem nenhuma alternativa, sem poder sair. É dessa maneira que ele se sente aqui no Salmo 40, é dessa forma. Num charco, na lama. Ou seja, quem já andou na lama sabe que é difícil até para se mover quando a lama está muito alto, né? Dependendo do tanto de lama, até para andar dificulta. E Davi está se sentindo dessa forma nesse momento da história da vida dele. Mas o que me chama a atenção é o que ele vai narrar aqui. Ele vai dizer assim, no versículo 1, eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A esperança de Davi estava numa só, mesmo no fundo do poço, mesmo sem alternativa, mesmo nessa escuridão, mesmo sem poder sair, ele tinha uma única esperança, e a esperança dele, ele esperava em Deus, mesmo que o fundo do poço fosse difícil, mesmo que não houvesse nenhuma alternativa, nenhuma possibilidade de sair daqui de dentro, ele sabia que ele poderia esperar em alguém, ele poderia esperar em Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis, a adversidade bate a porta, mesmo quando a gente se sente lá no fundo do abismo, do precipício, lá no fundo de tudo, sem alternativa e sem possibilidade, nós devemos entender e compreender que temos que ter uma única esperança, esperar em Deus, confiar em Deus. Davi vai dizer assim, eu esperei no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Se tem alguém que pode te ouvir, irmão, quando ninguém jamais pode, se tem alguém que pode te ouvir, te dar ouvidos, quando ninguém mais pode, esse é Deus. É preciso esperar e confiar. Quando você já não espera mais nada de ninguém, espere de Deus, confie em Deus, porque se tem alguém que pode mudar a situação da sua vida, é Ele. É Ele. Eu esperei, e não basta só esperar, tem que ter paciência. Davi está dizendo assim, ó, eu sei que no momento de Deus, algo vai acontecer na minha vida. Porque quando a gente está no fundo do poço, quando a coisa está difícil, o céu está de bronze, eu não vejo possibilidade nem alternativa na minha vida, a primeira coisa que eu imagino é que eu preciso de um Deus do já, um Deus do agora, um Deus instantâneo, um Deus miojo, e Deus não vai fazer assim. Eu preciso esperar e confiar, confiança e esperança, acreditar que no momento dele, na hora dele, ele vai fazer algo pela minha vida. Eu posso estar no fundo do poço, eu posso estar sem alternativa, eu posso estar limitado, escuridão, céu de bronze, mas se eu estou confiando e esperando, irmão, é o que basta para a minha vida mudar. Se eu estou confiando e esperando, é só isso o necessário para que algo aconteça na minha vida. O problema é que o fundo do poço causa desespero, causa desesperança, intranquilidade. No fundo do poço a gente já não tem mais confiança. Davi diz, eu estou no fundo do poço, eu estou no charco de lodo, mas eu estou esperando e confiando no Senhor. Esperança. Normalmente no fundo do poço, a primeira coisa que vai embora é a esperança. Eu vou esperar e eu vou confiar.
eu vou ter paciência. E ele se inclinou para mim. Ele se inclinou. Ele ouviu e se inclinou. Deus é que se inclinou para Davi. Deus é que foi onde ele estava. Sabe por quê? Porque muitas vezes na história da nossa vida a gente acha que o momento que nós estamos vivendo e na situação que nós estamos passando, que Deus não é Deus para viver a nossa história. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. A história que você vive, Deus vive com você. Se você está no fundo do poço, Deus está com você. Se você está na bênção, na vitória, na conquista, no milagre. Se você entrou aqui e a sua conta bancária está abastada, o seu limite está lá no alto, você não tem nada o que muitas vezes perder a sua paciência, perder a sua paz, a sua intranquilidade. Está tudo bem, bispo, está indo de vento em popa. Como é que está a sua vida, irmão? Está tudo legal. Isso é sinônimo de Deus. Mas a gente acha que quando a gente está vivendo aquele tempo difícil, da escassez, quando as coisas estão faltando, o céu de bronze já não acontece mais quando acontecia antes, as coisas já não andam como andava antes. Parece que nessa hora a gente sempre acha que Deus se esqueceu da gente, que Deus deixou a gente, que Deus abandonou a gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: na dificuldade, na adversidade, Deus é Deus. Irmão, quando você está vivendo o seu tempo de fartura, de conquista, de multiplicação, Deus é Deus. Em qualquer dos momentos Deus vai estar com você. Em qualquer situação Deus é Deus na sua vida. Talvez você entrou aqui numa dessas duas. Deus é Deus, Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Por que será que a gente acha que Deus só está conosco quando tudo vai bem? Davi está lá no fundo do poço e ele diz assim: Deus se inclinou, Deus foi comigo lá, Deus foi até aonde eu estava. Eu não sei em que situação você está nessa noite aqui, mas eu quero profetizar que você não está sozinho nessa. Você pode olhar para esse irmão que está do teu lado, mesmo de máscara, profetizar e dizer para ele: você não está sozinho nessa não, meu irmão. Ele se inclinou para mim e me ouviu meu clamor e me tirou do lago. Presta atenção. Davi sabia muito bem quem poderia tirar ele dessa situação. Só quem pode tirar você dessa situação é Deus, meu irmão. Às vezes a gente se sente no fundo do poço, sem possibilidades, limitado, escuro, sem condição de mudar. Mas eu quero apresentar para você alguém que pode. E o que é tremendo, Davi sabia quem poderia mudar a vida dele. Quem pode mudar a tua vida está aqui nessa noite. O Deus que pode mudar a tua história está aqui hoje. O Deus que pode te tirar de toda e qualquer situação. Você pode dizer amém, porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Ele está indo aonde você está vivendo. Ele está vivendo o momento que você está. Às vezes a gente acha que Deus só está na igreja. Irmão, não. Ei, irmão, Deus está lá no seu trabalho, porque muitas vezes a adversidade tem sido lá. Deus está lá na sua casa, contemplando muitas vezes as dificuldades que você tem vivido no relacionamento. Deus está no hospital agora, visitando pessoas, situações, enfermidades e dificuldades que muitas vezes você tem orado e tem clamado. Deus não está só na igreja não, irmão. Deus está em todos esses momentos. Basta clamar, basta chamar, basta crer, confiar, esperar, e Deus vai agir. Deus vai agir, irmão. Deus é Deus. Por que a gente acha? Não, na igreja, eu preciso de uma igreja hoje para mudar a minha vida. Deus pode mudar a tua vida lá na sua casa. Se você ajoelhar e orar e clamar, Deus pode mudar a tua vida lá. Davi vai dizer: Ele me tirou. Sabe quem pode mudar a sua vida? Sim ou não? Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: quem pode mudar a tua vida aqui hoje é Ele. Diga, é Ele.
Olha o que Davi diz: ele me ouviu, foi até mim e me resgatou. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Um dia, você estava lá fora, ele foi até você. Ou você acha que você foi? Não, eu vim para a igreja, me convidaram. Não, irmão, estava tudo certo já. Antes, ele foi até você. Sabe como? Usou alguém para te convidar para vir para o culto. Usou alguém para te chamar. Ele foi, era ele lá, todo o tempo. Aí ele te ouviu, teu coração abriu, e ele te resgatou. Davi disse assim: foi ele que me ouviu, foi ele que foi até mim, e foi ele que me resgatou. A gente tem que entender que tudo que a gente vive é por ele. Quem pode mudar a minha vida é ele. Quem pode transformar a minha vida é ele. Quem pode fazer um milagre é ele. Tudo por ele. Ele me ouve, ele vai até mim, ele me resgata. Se eu quero a minha vida mudada, ele pode. Ele, Deus, pode. Agora, por que Davi viveu esse poço? Sabe, o Espírito Santo falou comigo, por que Davi viveu esse poço? E tem poço na nossa vida, sabe? Davi é um homem segundo o coração de Deus, e Deus permite essas situações. Olha Davi aqui, se sentindo no poço, no fundo do poço. É que tem poço na minha e na tua vida que Deus quer usar, irmão. Sabe? Então tem muito poço que você vai viver, que eu vou viver, está repreendido, bispo, está amarrado. Irmão, vai ter poço na minha vida, na tua, teve na vida de Davi, vai ter na minha, na sua, na nossa, vai ter poço. Na história da nossa trajetória vão ter poços. Mas muitas vezes Deus quer usar os poços da nossa vida para transformar a vida de outros. Sabe, quando você continua lendo o Salmo 40, você vai ver que lá na frente ele vai dizer assim: olha, e aí... muitos, versículo 5, são o Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Então disse, olha só o que ele diz: sacrifício e oferta que fizeste, ele vai dizendo, e ele vai falar assim, muitos verão, muitos, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, na terra soberbos, muitos verão e temerão. Porque muitos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe para que muitas vezes Deus permite adversidades na nossa vida? Para que através da gente, muitas pessoas sejam transformadas e mudadas. Porque quando você disser que quem mudou a sua vida foi Ele, quem ouviu você foi Ele, quem resgatou você foi Ele, quem transformou você, a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu emprego, quem curou foi Ele, quem fez foi Ele. Quando você passar a entender e a falar e a evangelizar e a dizer ao mundo que tudo na sua vida é por Ele, muitos crerão, temerão e se converterão. O poço na minha vida é para ser usado. O poço na sua vida não é para você morrer lá não. Não, tenha esperança, confie, espere. O poço é para que muitas pessoas possam ver e se converter por isso. Porque Davi vai dizer no versículo 4, feliz é aquele que confia no... Quem confia no Senhor é feliz, irmão. Esse irmão que está do teu lado aí, tem cara de quem é feliz, sim ou não? Ele tem? Hã? Tem? Parece? Os olhos assim, ó. Tem gente que ri com os olhos, né? Porque aquele que acredita no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Não é assim? Quem confia no Senhor, sabe? Então, bispo, não tem poço na sua vida? Tem poço, mas eu confio. Os que confiam no Senhor são alegres. Mas e o poço? Está aí. Mas eu estou no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força, é a sua
força, é a nossa força, é a alegria do Senhor. Entenda isso. Os poços são... Nossa, você não tem problema não, Janaína? Não tem nenhuma luta, não passa nada, só vive rindo, né? Então, né? É porque assim, ó, eu aprendi a confiar. É preciso crer e confiar. E sabe uma coisa que Davi vai dizer aqui, ó? Sabe o que chama minha atenção aqui, que Davi vai dizer, ó? Versículo 6, sacrifício e oferta não quisesse, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamasse. Sabe de uma coisa? Assim, ó, o que Davi está entendendo aqui, ó. Ele vai dizer assim, o Senhor não quer sacrifício. O Senhor não quer holocausto. O Senhor não quer oferta. O povo aqui, nesse momento da história, estava assim, ó. O povo pecava, aí ia lá, oferecia sacrifício pelo pecado. Pecava de novo, ia lá, oferecia sacrifício pelo pecado. O povo estava acostumado com isso, como muita gente está acostumado por aí afora. Mas olha, e Davi vai dizer assim, eu entendi que o Senhor não quer sacrifício. Não é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifício, Davi está dizendo. Ele está entendendo aqui no momento da história que o que Deus mais quer não é o sacrifício, nem a oferta, nem o holocausto. O que Deus mais quer aqui é a vida dele. Muitas vezes os postos da nossa vida, eles vêm para nos provocar a voltar ao relacionamento. Davi está dizendo assim, ó, o que Deus quer de mim não é oferta, não é sacrifício. Deus não quer que eu sofra, Deus quer que eu tenha um relacionamento. Deus não quer que a minha vida seja uma vida de sacrifício, Deus quer que a minha vida seja uma vida de relacionamento. Olha, Deus não quer, irmão, que você viva uma vida de sacrifício. Ah, ser penoso, tem crente que parece que é penoso para ele servir a Deus. Eu estou servindo a Deus, mas é tanta luta. Eu estou servindo a Deus, mas é tanta dificuldade. Eu estou servindo a Deus, mas é tanta guerra, é tanto sacrifício, é tanta oferta. Deus não quer nada disso, irmão. Deus não quer a tua oferta. Davi está dizendo assim, olha, eu aprendi, eu entendi. Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferta. Deus quer a mim, Deus quer a tua vida. O que Deus pede para mim e para você é relacionamento, porque uma pessoa que entende no seu coração que Deus a ouve, que Deus vai com ela e que Deus a resgatou, que tudo foi Ele, esse é alguém que tem relacionamento. Só alguém que entende essas três coisas pode dizer que tem relacionamento com Deus. Só alguém que está no fundo do poço e diz assim, eu estou esperando com paciência, porque Ele vai me ouvir, sem nenhum desespero. Só esse é que tem relacionamento. Uma pessoa como essa tem relacionamento. Quem me ouviu foi Ele. Quem veio até mim foi Ele. Quem me resgatou foi Ele. Essa pessoa tem relacionamento com Deus. Dá uma olhada para esse irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de alguém que tem relacionamento com Deus, sim ou não. A realidade daquele tempo era isso. Ah, você pecou? Uma ovelhinha para Deus. Ah, você errou? Um carneirinho. Pronto, o pecado está pago. Aí amanhã, pecado de novo. Mais uma ovelha. Se fosse assim hoje em dia, tinha muito crente que ia ficar pobre, falido. Mas hoje, Deus não quer sacrifício do pecado. Deus quer relacionamento, porque quem tem relacionamento com Deus não peca por qualquer coisa. Eu não vou dizer nem que não peca, porque nós somos falhos, erramos e pecamos, até de forma inconsciente. Mas quem tem relacionamento não peca por qualquer coisa. Quem tem relacionamento, o Espírito Santo fala assim, oi, opa, alerta. Sabe? O poço serve para alguma coisa. Para te levar mais para perto de Deus, irmão. É aquela verdade. Quando está na bênção, não está dando para ir para a igreja, eu estou ocupado, tem muita coisa, tem que cuidar das empresas, dos negócios, não sei o quê. Mas quando a dificuldade bate a porta, é impressionante como todos os dias eu recebo dezenas, centenas não, mas dezenas de pedidos de oração,
de pessoas desesperadas. Bispo, ora, Covid aqui, Covid ali, Covid acolá. Ora, está internado, está entubado, está não sei o quê. Dezenas de mensagens de pessoas que eu nem conheço muitas vezes. Eu até entendo o momento do desespero. Mas, quando a gente está no desespero, aí a gente lembra de Deus. Isso não é relacionamento. Isso é simplesmente querer que Deus faça algo porque o desespero bateu a porta. E Deus quer muito mais do que isso. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. Posso ouvir um amém? Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: nós vamos ter relacionamento com Deus. Ele disse amém, sim ou não? Eu preciso ter relacionamento para voltar para onde eu não deveria ter saído. Não é assim? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus criou Adão e Eva para quê? Para eles ficarem dando rolê lá todo dia. Adão tinha Eva, Eva tinha Adão, beleza, hein? Só alegria. Adão piscava para Eva, Eva para Adão. Não, Deus criou Adão e Eva para um relacionamento com Ele. Todos os dias Deus vinha para falar com Adão e Eva. Adão e Eva não tiveram nem lua de mel. Vai ser que nem da Amanda. Amanda chamou nós para ir. E aí, no primeiro dia, nós vamos lá conversar, bater papo. Né? Ó, Deus criou Eva, mas no outro dia estava Deus lá. E aí, Adão? Nem lua de mel Adão e Eva tiveram. Por quê? Porque Deus fazia parte do negócio. Né? Na lua de mel eu não vou estar, mas Deus está lá. Adão criou Eva. Deus criou Eva, Adão ficou todo empolgadão, mas aí no outro dia vem Deus, né? E aí, Adão? Não deu nem um dia, Deus. Não. Por quê? Porque Deus é Deus de relacionamento. Quando Adão estava sozinho, Deus estava se relacionando com ele, estava lá. Mas aí a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Olha, tinha um problema. Deus estava lá, identificou o problema, identificou a necessidade, identificou a falta, criou Eva. Dá uma dormida aí, deu uma anestesia em Adão, pega aí, Adão vai dormir, pega a costela, pá, tá lá, bonita, linda, criou uma pitula para Adão, mas aí tá lá Deus lá, né? No outro dia, e aí, Adão, como é que foi o negócio aí com Eva? Aí, pensa Adão falando com Deus, né? Então, Deus, nossa, hein? Que negócio, hein? Criou aí, pá, Eva, um negócio. Por quê? Porque Deus queria se relacionar. Da mesma forma que no momento em que não tinha Eva, tinha Deus, agora tem Eva e tem Deus também. Imagina se a hora que Deus chega lá para falar com Adão, aí Adão fala assim: ô Deus, hoje não vai dar não, eu vou ter que dar um rolê com Eva. Tem muito crente que é assim. Deus dá um negócio para ele, meu Deus, ele não tinha, andava a pé, Deus dá um carro, aí não dá mais para vir para a igreja, porque ele tem que passear, tem que não sei o quê. Ele não trabalhava, estava desempregado, todo dia estava sentado no banco, aí Deus dá um emprego para ele, não dá mais para vir para a igreja, por quê? Porque ele tem que trabalhar direto. Ele não tinha, ela não tinha namorado, ele não tinha namorada, aí Deus dá um namorado, Deus dá uma namorada para ele, aí não dá mais para vir para a igreja, por quê? Porque tem que namorar agora. Mas Deus não dá as coisas para você, simplesmente para você sumir, abandonar. Tem gente que não sabe ter as coisas. Deus vai te dar tudo que você precisa, mas não esquece do relacionamento, de ter um relacionamento. Tem gente que Deus tem que permitir o fundo do poço, para que ele retorne, para que ele regresse. É isso que Davi está dizendo aqui. Deus não quer sacrifício, só quer relacionamento. Quando a coisa está ruim, Deus está na relação com você. Quando tem faltas na tua vida,
Deus está na relação, mas quando Deus te der, Ele quer continuar o relacionamento. Posso ouvir um amém? Pegou? Pegou aí? Eu peguei um pouco o cajado emprestado aqui da bispa. Relacionamento, é isso que Ele vai dizer. Eu entendi, Deus. Ele vai dizer, eu entendi, Deus, que o Senhor não quer oferta, não quer sacrifício. Não é sacrifício que Deus quer. Às vezes a gente quer se sacrificar, se matar. Eu vou me sacrificar aqui. Eu vou fazer 50 dias de jejum. Eu vou fazer uma campanha de 90 dias no monte. Quem falou? Não é isso que Deus quer, não, irmão. Eu não estou dizendo que você não tem que ir para o monte, você não tem que jejuar, tem. Mas se aquilo que você espera de Deus está vinculado a essas campanhas, não vai adiantar nada. O povo de Israel jejuou 70 anos. Aí Deus veio e disse assim: está jejuando errado. Depois de 70 anos, Deus vai dizer assim: ó, vocês não perguntaram, né? Só vou dizer uma coisinha. Pensou depois de 70 anos, hein? Tem ninguém que já estava até velho, aí Deus vem e diz assim: vou dar um toque para vocês aí, ó. Pega essa. Esse jejum está errado. Eita! Mas por que estava errado? Por que eles não descobriram antes que estava errado? Porque não tinham relacionamento. Quando você tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo fala com você. Quando você tem relacionamento com Deus, por que rapidinho Adão e Eva descobriram que estava errado? Porque eles sabiam que Deus viria naquela tarde para conversar com eles. Então eles sabiam que estava errado. Quando você tem relacionamento com Deus, se você erra, você sabe. Quando você tem relacionamento com Deus, irmão, quando você peca, você sabe. O Espírito Santo, que a Bíblia diz que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ele te fala. Agora, quando a gente não tem relacionamento, irmão, ixi, aí o bicho pega. Literalmente o bicho pega. Porque falta de relacionamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha só, vou terminar. Meu tempo já foi. Tenho 5 minutos só. Versículo de número 12. Pois males sem número me rodeiam, e as minhas iniquidades me prenderam, e eu não posso ver. Olha aí. Davi vai dizer no versículo 11 assim, ó: Senhor, eu sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Ele está dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei que o Senhor me guarda. Mas ó, os males me rodeiam. Eles me cercam. E ó, Senhor, são numerosos os cabelos. Ele vai dizer tudo isso. As minhas iniquidades me prenderam e eu não posso ver. Davi vai dizer duas coisas aqui no versículo 12, só para me abreviar e resumir. Ele vai dizer duas coisas. Eu sei que o Senhor se agrada de mim, mas me guarda, Senhor, porque eu tenho 2 problemas. É isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho os males que me cercam e as minhas iniquidades que estão dentro de mim. Davi vai dizer assim: eu tenho 2 problemas, por isso que o Senhor tem que me guardar. Os problemas externos, mas eu também tenho os meus conflitos internos. Porque a gente acha sempre que o problema é só fora, né? O diabo, olha, o diabo está furioso. O diabo está se levantando contra a minha vida. Olha as armas. Senhor, repreende as armadilhas. Senhor, faz cair por terra o diabo. E você, irmão? E você? Não faz, você não, né? Você não tem nada dentro de você. Quando a gente peca, foi a mulher que tu me deste. Né? Foi ela. Eva, a serpente? Davi, ele diz assim: o Senhor se agrada de mim, eu tenho um relacionamento contigo, Senhor. Então assim, ó, repreende o que está fora, mas repreende o que está dentro também. A gente muitas vezes acha que é só o que está fora. É porque o diabo está se levantando, o diabo está tentando, o diabo está se irandando. Tem muita coisa que sai de dentro da gente. A gente tem que pedir para Deus, não é? Sim?
Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente não fala o Salmo, não ora o Salmo 139, né? Vê se tem dentro de mim algum caminho mau. Não, eu sou do bem. O problema são as coisas externas. Não, mas quem tem relacionamento com Deus é assim, sabe? É assim. Quem não tem relacionamento com Deus é assim. Ele pega, o Salmo 23, o que diz o Salmo 23, né? Tudo aquilo lá. Não, a oração que Jesus nos ensinou, vamos lá. Ele pega a oração que Jesus nos ensinou, qual é o final dela? Livra-me de todo mal, amém. Quando ele ora a essa oração, o que ele imagina no livra-me de todo mal? O diabo se levantando, o irmão lá, o vizinho sendo usado pelo capeta para infernizar, o patrão, o dono da empresa lá, o encarregado, não sei quem. Não, irmão, livra-me de todo mal, porque o mal pode estar em mim também. Amém. Quantos entenderam isso? Davi vai dizer isso, assim, tem os problemas externos, mas eu tenho problemas internos também. Por que a gente acha que a gente é o bambambam, a última bolacha do pacote? Por que a gente acha que a gente é o super crente, irmão? É por isso que muitas vezes a gente vai para o fundo do poço, vai para o buraco, porque a gente se acha. Tem muito crente, aqui não tem crente assim, eu estou falando de um lugar aí que eu visitei, que eu passei, que tem gente que se acha. A gente não é nada não, irmão. A gente não é nada não. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que se Deus piscasse, o diabo se iranda com a nossa vida. É porque nem cochila aquele que te guarda. É por isso, tá? Deus nem pisca. Porque se ele piscasse, o diabo... Então não, Deus te ama. Fique de pé, vamos orar. Essa mensagem não requer muita oração não, irmão. Requer você tratar no seu coração o que Deus falou com você. Amém? Você entendeu, sim ou não? Existe um Deus que faz.